Querido irmão, querida irmã, mais uma vez bem-vindo, uma boa noite, uma alegria estar com você aqui nesse nosso canal do YouTube, nesse momento de transmitirmos a palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe nesse vídeo, nessa transmissão e que essa palavra fale ao seu coração. Se você ainda não nos segue, não se inscreveu no nosso canal, dá essa força aqui, Pastor Mozart, se inscreva no nosso canal. Nossa meta é de chegar a 1000 inscritos até o final desse ano. Estamos aí perto de 700, falta pouco. Com a sua ajuda eu consigo. Pastor, como é que eu consigo ajudar? Se inscrevendo, claro, e compartilhando. Você que já é inscrito, mais uma vez eu peço a sua ajuda. Compartilhe o seu vídeo, compartilhe esse vídeo. Compartilhar como? Copie o link aqui embaixo, tem compartilhar. Você vai clicar ali, você pode compartilhar direto no Facebook. Embora o Facebook hoje seja uma rede social que está cada vez menos sendo usada, é importante que você compartilhe no Facebook, mas não fique só no Facebook. Se você tem Instagram, compartilha o link no Instagram. Compartilha no WhatsApp, principalmente. Coloque lá no seu status do WhatsApp. Você pode copiar link e colar lá no seu status do WhatsApp ou mandar para as pessoas. Olha, essa aqui, mensagem que tem me abençoado, é o canal lá do meu pastor, do meu amigo, tem me abençoado bastante e tenho certeza que vai abençoar você. Me ajude a que possamos alcançar mais e mais pessoas através desse instrumento. Não é o meu desejo aqui, não é de maneira alguma monetizar, ou seja, ganhar algum dinheiro com o YouTube, até porque para ganhar alguma coisa com o YouTube é preciso de milhares de inscritos. E o meu desejo aqui é compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse hoje aqui como homem no seu ministério terreno, ele usaria a internet, Paulo usaria, Pedro, os apóstolos, como nós hoje podemos usar. Cabe a nós usarmos esse instrumento para abençoar a palavra de Deus, para que ela possa alcançar mais e mais pessoas. Tá certo? Então, você que está chegando agora aí, dá o seu boa noite, também tem aqui comentários, você tem o chat, opa, é desse lado aqui, a câmera invertida, eu sempre me enrolo. Aqui tem o chat você escreve na hora e depois que acabar a transmissão você não pode mais inscrever. Mas aqui embaixo tem os comentários. Os comentários você pode escrever quantas vezes quiser e o tempo que passar depois do vídeo. Pode passar 2, 3, 4, 5 anos, você ainda pode escrever aqui nos comentários. E é importante que você escreva nos comentários para que, quanto mais comentários escritos, os comentários são mais importantes do que o chat ao vivo, tá? No comentário, quanto mais engajamento, mais o YouTube vai entender que a mensagem está sendo relevante e vai oferecer esse vídeo para aqueles que não são inscritos no canal, para aqueles que estão lá procurando uma mensagem, uma palavra de Deus, algo sobre a Bíblia. O YouTube vai ver, poxa, aquele vídeo foi bem comentado, então vai oferecer para outras pessoas. Assim você me ajuda a que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Tá certo? Então, vamos orar para que possamos então partir para a mensagem dessa oportunidade? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela alegria de estarmos juntos aqui nessa oportunidade, através, ó Pai, desse instrumento fantástico que é a internet. Que a tua palavra agora, Pai, possa ser proclamada e o teu Espírito Santo possa nos usar, me usando como pregador e usando a Deus, cada irmão como ouvinte, como pessoa que está assistindo esse vídeo, e fale aos nossos corações. Para aqueles que estão ouvindo agora, para aqueles que estão ouvindo, que ouvirão depois, porque a tua palavra nunca volta vazia, ó Pai, cremos nisso. Abençoa esse momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de você abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, é o texto de hoje, né? Vamos continuar hoje e na próxima terça-feira, ainda em 2 Coríntios. Depois a gente vai dar uma pausa para as férias, isso mesmo. Vamos ficar aí 4, não sei se julho tem 4 ou 5 terças-feiras, vamos ficar aí um mês sem vídeos. Talvez eu faça um outro short lá para você
assistir, mas mensagem mesmo nós só voltamos, se Deus permitir, em agosto. Então, aproveite bastante e abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versos de 16 a 18. Hoje e semana que vem aí encerraremos essa série de mensagens em 2 aos Coríntios. Fosse fazer, acho que nós ficaríamos mais de um ano em 2 Coríntios. São muitos capítulos e sempre a palavra de Deus ela é abençoadora. Abriu aí a sua Bíblia? 2 aos Coríntios, capítulo 3, apenas os versos 16, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 16, 17 e 18. Enquanto você está abrindo, faço também um convite para você que mora aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma visita aqui na Igreja Batista da Prata, nossa igreja onde estamos pastoreando já há quase 22 anos, Rua Carlos Ribeiro Costa 217, Prata, Centro, Nova Iguaçu. Culto aos domingos 10 e às 18 horas. Será uma alegria recebê-lo. Tenho prazer. Se você só me vê no vídeo, vai me poder ver ao vivo e eu vou poder abraçá-lo e conhecê-lo. Será uma bênção muito grande. Abriu então 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos de 16 a 18. Você sabe que eu sou sozinho aqui. Coloquei mais uma câmera. Tentei colocar uma terceira, mas não funcionou. Então eu que faço os vídeos, eu que controlo aqui tudo. Então, às vezes pareceu um pouquinho de um lado do outro. Me desculpe, mas é com muita alegria que a gente faz isso. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos pensar nessa noite sobre transforme totalmente sua vida. Isso mesmo, olha que tema importante para você. Fica comigo até o final. Transforme totalmente sua vida. Você não quer ver a tua vida transformada? Essa palavra vai te abençoar para isso. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos de 16 a 18. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra lida e aplique aos nossos corações. Amém, irmão? Diga amém aí, diga amém. Bom, em Londres, capital da Inglaterra, existe um dos museus mais famosos do mundo. Eu não estou falando do Museu de História Natural de Londres, que realmente é grande e é muito famoso. Estou falando do Museu de Cera de Madame Tussauds. Ali naquele museu há várias estátuas de cera de personalidades famosas do mundo inteiro. Se você, por exemplo, quiser tirar uma foto do lado de uma personalidade do mundo musical, tem gente famosa, estátua de uma pessoa famosa. Se você quer tirar foto ao lado de um esportista, um grande jogador de futebol, grande corredor de Fórmula 1, lá tem estátua para essa turma. Se você quer tirar foto até do lado do presidente dos Estados Unidos, lá tem. As estátuas são tão perfeitas, parecem tanto com a realidade, com uma pessoa real, que você pode muito bem, veja só, enganar as pessoas com as fotos, dizendo que tirou foto com esses famosos. Mas preste atenção, aquelas pessoas, apesar de serem idênticas aos seus originais, aquelas pessoas não são reais. Aquelas pessoas são apenas bonecos de cera.
Você deve estar se perguntando agora, por que é que o pastor está começando essa palavra com isso? O que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, meu amado, minha amada. Muitas vezes nós representamos um papel diferente do que nós somos na vida real. Igual aos bonecos de cera, nós nos tornamos acessíveis a todos que querem se aproximar de nós. Mas na vida real, nós somos fechados, somos reservados e não somos abertos a nenhum tipo de aproximação. Portanto, a conclusão que eu chego é que a única maneira de viver de forma autêntica é removendo essas máscaras que a vida nos ensinou. É removendo essas máscaras que a vida nos forçou a usar. E para começar a parar de usar máscaras e sermos autênticos, originais, honestos, conosco mesmo e com as pessoas, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos desistir de reunir os nossos próprios melhores esforços para tentar agradar a Deus. Desista de reunir os seus melhores esforços para tentar agradar a Deus. Segundo, você precisa entender que tudo provém de Deus. É somente de Deus que pode vir a nossa completa e total suficiência. Entenda, meu amado, entenda, minha amada, que o poder para viver uma vida íntegra vem de Deus. O poder para viver uma vida total vem de Deus e não de nós. Hoje a gente escuta muito essa mensagem, essa palavra de que você tem todo o potencial, de que você consegue, você é capaz, se você quiser, se você se empenhar, se você se dedicar, se você der o seu melhor, você consegue, você alcança, você obtém o seu objetivo. Balela! Balela! Há alguns anos atrás eu assisti uma entrevista de uma esportista brasileira, atleta no atletismo, e ela chorava na entrevista porque e vinha junto com aquele choro uma frustração muito grande. E ela dizia com essas palavras: eu dei o meu melhor, mas o meu melhor não foi suficiente. Ela descobriu da maneira mais dura possível que não adianta você dar o seu melhor, porque o seu melhor também não é suficiente. Chocado com o que eu estou te dizendo, mas essa é a realidade. Embora hoje você tenha escutado, possa ter ouvido muitas mensagens, pregações até, de que você consegue, você pode, você não pode. Para você poder viver a vida na sua totalidade, uma vida íntegra, uma vida em todo o seu potencial, você precisa entender que o poder vem de Deus e não de você próprio. Voltando ao nosso texto aqui de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo está terminando essa parte da sua carta, esse capítulo 3, de uma maneira maravilhosa. Paulo fala de transformação. Paulo fala do poder que recebemos de Deus de ter uma vida totalmente transformada, totalmente diferente e melhor. Se fosse nos jargões de hoje, Paulo mostra que em Cristo podemos fazer um upgrade da nossa vida. Se fosse de hoje nos jargões, Paulo certamente usaria: você vai poder fazer uma versão melhor e mais atualizada da sua vida. Em Cristo. Somente em Cristo. Tem um ditado muito utilizado hoje em dia, que diz o seguinte: seja você a melhor versão de si mesmo. Já vi muito isso nas redes sociais. Parece frase de para-choque de caminhão, não é verdade? Meu amado, eu quero afirmar que humanamente falando, estou afirmando aqui, humanamente falando,
o que esse ditado diz para acontecer na sua vida, não vai acontecer de verdade. Não vai. Se depender apenas de você. Por quê, pastor? Porque você precisa, na verdade, na real, da transformação total que só o poder de Deus em Cristo Jesus, através do Evangelho, pode fazer na vida de qualquer pessoa. E Paulo mostra que essa transformação total na vida das pessoas vem quando três coisas acontecem com a gente. Paulo aqui trata de três temas poderosos. Três temas poderosos para que a nossa vida seja transformada totalmente. Vamos ver quais são? Primeiro tema. Em primeiro lugar, a transformação total acontece pela conversão a Jesus. Acompanha comigo aí o verso 16, vamos ler de novo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Querido, pela conversão a Jesus, as vendas caem dos olhos. No caso de Paulo, as escamas caem dos olhos. O véu é removido do coração e a luz da verdade penetra na alma. A conversão a Jesus é uma mudança completa e radical das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da potestade de Satanás para Deus, do reino das trevas para o reino de Cristo. Na conversão recebemos um novo nome, uma nova mente, uma nova vida. Na conversão nós recebemos novos hábitos, novos gostos, novas preferências, novas inclinações, novos anseios, novos desejos, novos objetivos para vivermos a vida totalmente nova, totalmente transformada. Quando nos convertemos a Cristo, morremos para o mundo, morremos para o pecado, para a carne e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Esse é o simbolismo maravilhoso do batismo. Quando você é deitado nas águas, você está morrendo para o mundo, para o pecado, para a carne. E quando você é retirado das águas, você está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Na conversão, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Na conversão, nascemos de cima, do alto, do Espírito Santo. Na conversão, nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Na verdade, na conversão, nos livramos das roupagens do velho homem e nos revestimos de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Na conversão, a nossa vida é totalmente transformada. Na conversão, a nossa vida é tão totalmente transformada que as máscaras do engano, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, da justiça própria, da vingança, da mágoa, da falta de perdão, da dureza de coração que enchiam o guarda-roupa do velho homem, não são mais compatíveis com a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, viver em Cristo é viver na verdade, viver em Cristo é viver na luz, viver em Cristo é viver sem máscaras. Meu prezado amigo que hoje assiste essa palavra, se você ainda não experimentou essa conversão verdadeira, genuína, poderosa, transformadora de verdade que Jesus traz, eu quero te falar que hoje é o momento, agora é a hora, esse é o tempo de você experimentar a nova vida transformada de verdade, poderosa, que somente Jesus
pode lhe dar. Aceite e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se converta a Jesus e tenha a sua vida totalmente transformada. Em segundo lugar, Paulo fala aqui sobre a transformação total acontece quando a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. A transformação total acontece quando a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. Olhe comigo agora o verso 17 de 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo trata nesse capítulo sobre a nova aliança que Deus faz com os homens através de Jesus, e nesta nova aliança o Espírito Santo é a força operacional. O Espírito Santo nos permite viver em completa liberdade. Paulo também fala que sobre a antiga aliança reinava a lei, havia escravidão. Então, sobre a nova aliança que você pode viver em Cristo Jesus, a liberdade da lei foi concretizada pela presença vivificadora, transformadora do Espírito Santo, que traz à sua vida 3 libertações. Você é libertado, primeiro, do pecado. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então você é liberto do pecado. Segundo, você é liberto da morte. Romanos 6, de 21 a 23, Paulo diz: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos libertos do pecado, somos libertos da morte. E a terceira libertação, em Romanos 8:1, nós somos libertos da condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu amado, quando você se converte a Jesus, você recebe a transformação total com a liberdade alcançada pelo Espírito Santo. Você é liberto do pecado, você é liberto da morte, você é liberto da condenação. O Espírito Santo nos liberta da tola ideia de viver de aparências. Você sabe muito bem que hoje, principalmente com as redes sociais, as pessoas querem apenas viver de aparências. As pessoas só postam, você não vai ver diferente, as pessoas só postam nas redes sociais momentos alegres, momentos de festas, momentos de congraçamento. Tem até aquela história de as pessoas colocarem uma foto, usarem um filtro para parecerem mais jovens, mais bonitas, sem as imperfeições naturais que o rosto vai adquirindo com o tempo. Meu querido, nós podemos perfeitamente entender que estes filtros de Instagram, de TikTok, seja o que for, são máscaras que escondem o verdadeiro rosto das pessoas. Essas postagens são máscaras que escondem a verdade da vida das pessoas. Infelizmente, você vê lá uma postagem, um vídeo de uma família reunida, rindo, comendo juntas, mas a gente não sabe o dia a dia daquela família. Quem sabe um pai não está falando com seu filho, quem sabe um esposo não está brigado, está prestes a divorciar com a sua esposa, quem sabe o irmão não está falando com o irmão, mas ali na postagem, a máscara que é colocada é que estão todos felizes. Tudo isso, uma tolice, uma sandice, um devaneio de ser viver de aparências, quando a vida real é tão distante e diferente do que as pessoas vivem. Queridos, quando nos convertemos a Cristo, recebemos
liberdade de viver de aparências. Quando vivemos no Espírito, temos a liberdade de viver uma vida autêntica. Quando andamos no Espírito, desistimos das desculpas infundadas para esconder ou justificar os nossos pecados. Agora, preste atenção num detalhe muito importante. Eu quero dizer aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, tem sido usado, interpretado de uma maneira muito fora do seu contexto para justificar todo tipo de excessos que nós vemos hoje nos cultos nas igrejas. As pessoas dizem que em 2 Coríntios 3,17 nós temos a liberdade do Espírito para fazermos na adoração o que achamos melhor, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Isso é um engano, isso é um erro, isso é uma outra máscara. A liberdade que o Espírito Santo nos dá não é para distorcermos as Escrituras, nem para vivermos do jeito que a gente acha que é melhor. Não, não é essa a liberdade que o Espírito Santo nos dá. A verdadeira liberdade de 2 Coríntios 3,17, a verdadeira liberdade do Espírito é para vivermos vitoriosamente, sabe o quê? Sobre o pecado, que agora em Cristo não nos condena mais. A verdadeira liberdade do Espírito Santo nos transforma totalmente para nos fazer livres, para estarmos e entrarmos, sabe em quê? Na presença de Deus. Na nova aliança, há liberdade, porque já não há memória de pecados. Como Paulo, em Romanos 4, de 6 a 8, cita o Salmo 32 de Davi. Ele diz lá, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Na nova aliança, a liberdade, porque não há condenação para o pecador. Nós já lemos Romanos 8:1. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Diz Paulo em Romanos 8, 15 a 16. E mediante andar no Espírito, as exigências justas da lei são satisfeitas em nós. Romanos 8, de 3 a 4, olha o que diz o apóstolo, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A liberdade do Espírito não é licença para viver de qualquer maneira. Agora, olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou afirmar. Se possível, anote. Pegue aí papel e lápis ou caneta e anote. Há dois tipos de liberdade. Dois tipos de liberdade. A falsa liberdade, que é aquela que o homem é livre para fazer o que quer. E a verdadeira liberdade, que é aquela que o homem é livre para fazer o que deve. Entendeu? Dois tipos de liberdade. A falsa, que diz que você é livre para fazer o que você quiser, desde que faça com amor, desde que venha do coração, desde que te faça bem, que te faça o que quer. Isso é falso. A verdadeira liberdade diz que o homem é livre para fazer o que deve. Existe uma grande diferença entre o não pode e o pode não. Uma pessoa livre pode todas as coisas, mas ela pode não. Uma pessoa escrava não pode. Ela não pode deixar de fumar, ela não pode deixar de beber, de usar drogas, de mentir. Ela é escrava do pecado. E a verdadeira liberdade é a
plena oportunidade de o homem fazer o melhor. A liberdade consiste não em se recusar a reconhecer o que está sobre nós, mas em respeitar o que está sobre nós. Cristo era plenamente livre, mas estava sujeito à vontade do Pai. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, e em nenhum outro lugar. Onde está o Espírito Santo? É a esfera da liberdade. A presença do Espírito é uma realidade nos crentes. Por isso, presta bem atenção, somente os crentes são verdadeiramente livres. Somente o cristianismo traz a verdadeira liberdade. O Espírito de Cristo oferece liberdade no pensamento, na conduta e na vontade. Você sabe muito bem o que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade e, completem comigo, e a verdade vos libertará. Quem vive na nova aliança tem uma nova mente, uma nova vida e novos desejos e objetivos na vida. E em terceiro e último lugar, caminhando para o final, a transformação total acontece quando progressivamente somos transformados na imagem de Cristo. Olha o verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, esse versículo é o ponto culminante de todo o capítulo 3 de 2 Coríntios. Paulo diz que na velha aliança nós escolhemos escravidão, mortos, condenação, mas na nova aliança nós somos convertidos, libertos e totalmente transformados progressivamente em quê? Na imagem de Cristo. Vamos voltar ao museu de cera lá da Madame Tussauds, que eu citei no início dessa palavra. Muito provavelmente você vai procurar lá a estátua de cera de uma personalidade que possa ter o rosto parecido com o seu. Na verdade, muitos visitantes passam muito tempo no museu fazendo isso. Qual famoso é parecido comigo? Para tirar uma foto, dizer que é parecido com fulano, com cicrano. Meu amado, o que realmente importa não é se a pessoa é parecida, não é se você é parecido com um famoso artista, com um famoso esportista, com um famoso cantor, com um famoso líder mundial, não. O que realmente importa, o que realmente conta, o que realmente transforma totalmente a sua vida. O que vale para a vida aqui é o quanto mais sou transformado à imagem de Cristo. Quando nos convertemos a Jesus, a máscara do pecado é tirada de nós, mas o processo da santificação é um contínuo remover de máscaras. Entenda que maravilha, meu irmão, minha irmã. Deus não apenas nos destinou para a glória, Deus não apenas nos destinou para a vida eterna nos céus, mas Deus, o nosso Pai, está empenhado em nos transformar a imagem de Cristo, a imagem do Rei da Glória. É o que ele afirma em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, uma vida totalmente transformada é você realizar o projeto de Deus, e o projeto de Deus para você, para mim, para nós, o projeto de Deus é nos transformar a imagem de Cristo e esculpir em nós e formatar em nós o caráter de Cristo. O plano de Deus é que aqueles que foram convertidos a Cristo, foram libertos pelo Espírito Santo, alcancem o pleno e total conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como Paulo afirma lá em Efésios capítulo 4, verso 13. Um autor que você já me ouviu muitas vezes citar, Warren Wiersbe, ele diz que sobre a antiga aliança, somente Moisés subiu ao monte e teve comunhão com Deus, mas sobre a nova aliança, todos os crentes têm o privilégio de desfrutar a comunhão com o Senhor.
Por meio de Cristo, podemos entrar no Santo dos Santos, como diz o autor de Hebreus lá no capítulo 10, e não precisamos escalar montanha alguma. Que maravilha! Agora entenda que a transformação na imagem do Senhor não acontece em um certo ponto do tempo. É um processo contínuo. O verbo usado aqui por Paulo no grego do Novo Testamento, transformados, está no tempo presente, indicando a natureza contínua dessa transformação. Você vai sendo transformado totalmente à imagem de Cristo. E enquanto as palavras de glória em glória enfatizam sua natureza progressiva, essa palavra grega descreve uma mudança exterior resultante de um processo interior. Você não precisa usar mais máscara nenhuma, porque você tem a sua vida totalmente transformada. E Deus está moldando, formatando, esculpindo em você a mente de Cristo, o caráter de Cristo. A lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhantes a Cristo. Concluído, deixa eu fazer aqui a famosa pergunta, concluir com a famosa pergunta que eu posso fazer porque eu sou seu pastor. Como você tem vivido sua vida? Sem esperança, sem razão, sem objetivos? Vive com medo, vive uma mesmice que perturba, que incomoda, que tira a sua paz, que não deixa você dormir? Sabe, meu amado, alguém disse certa vez que a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas a vida é longa o suficiente para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Portanto, através dessa mensagem, você aprendeu com o apóstolo Paulo que pode transformar totalmente sua vida através de Jesus. Em primeiro lugar, a transformação total que acontece pela conversão a Cristo. Em segundo lugar, a transformação total que acontece quando a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, a transformação total que acontece quando progressivamente somos transformados na imagem de Cristo. Que bênção, meu amado, que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida e que ela seja realmente transformada pela conversão, pela liberdade e tendo o caráter sendo transformado a Cristo Jesus. Amém? Chegamos ao final, irmãos, de mais uma mensagem. Deus possa te abençoar. Lembrando, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, dessa força aí para o Pastor Mozart, se inscreve aí no nosso canal do YouTube e nos ajude a chegar a 1000 pessoas até o final desse ano. Preciso da sua ajuda. Compartilhe essa mensagem. Ela falou a você? Compartilha. Aqui embaixo tem compartilhar. E aí você vai poder distribuir para muitas pessoas. Vamos orar? Terminando esse momento, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja com quem ouviu agora essa mensagem, ou que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Você já percebeu que no final aqui do vídeo sempre aparece aqui os dois vídeos mais recentes. Se você não assistiu, clica lá que você já assiste. Se você não está inscrito aqui, vai aparecer se inscrever. Se inscreve no canal para que as pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, assim como eu creio em Deus, que você, como eu, foi abençoado com essa palavra. Amém? Uma noite feliz, uma noite abençoada para você e até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. E você que mora aqui perto, em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, visite-nos na Igreja Batista Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, bairro Prata, Centro, Nova Iguaçu. Domingo, 10 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical e às 18 horas, às 6 horas, com o nosso culto de louvor a Deus e pregação da palavra. Lá nós pregamos a palavra de Deus. Nós lá ouvimos o que Deus quer
que façamos, não aquilo que a gente quer ouvir. Não é verdade? Deus abençoe, uma noite feliz, fiquem com Deus.